Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero vos saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos nesta manhã, os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. Você também pode compartilhar essa transmissão para que outras pessoas também possam ouvirem a palavra de Deus. Meus amados, hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro trimestre das lições da nossa escola dominical. E eu gostaria de convidá-los a todos para que possamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Quero convidá-los a todos aqueles que aqui estão, para que possamos estarmos sobre os pés, para que façamos a leitura desse texto. Após a leitura desse texto, nós vamos estarmos separando as classes, para que cada uma tenha na sua sala o seu ensino desta manhã. Livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 1. Depois eu explico para os irmãos porque nós vamos ler esse versículo aqui, em vez do proposto na lição, na primeira aula. Todos encontraram? Vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo, e quando chegar ao número 7, todos nós estaremos lendo junto. Diz assim a palavra de Deus: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel. Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me diz: não passará o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Vamos todos 7. E chamou Moisés a Josué, ele disse-lhe aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Amém? Podeis assentar, meus amados. As demais classes poderão estar indo para as suas salas, que nós estaremos aqui estudando a nossa lição. Meus irmãos, nós estamos iniciando ao terceiro trimestre das lições bíblicas, a qual foi nos proposto pela Casa Publicadora duas alternativas. Ou nós invertemos as lições com os nossos jovens. A lição que foi ministrada lá com o jovem, nós vamos ministrar aqui, e as lições ministradas aqui na classe dos adultos serão ministradas na classe dos jovens. Essa foi a primeira alternativa. A segunda alternativa foi nós utilizarmos uma lição de 1993. E nós ficamos com a primeira, reunimos com o nosso responsável pela aquisição dessas revistas e foi acertado que nós estudaríamos a lição
que fora dado na classe dos jovens. Então, nós estaremos estudando, nesse terceiro trimestre, o livro de Josué, que traz o tema Tempos de Conquista, obediência e fé no livro de Josué. Nós vamos aprender, meus irmãos, com este estudo, durante essas 13 lições, verdades espirituais e também verdades morais para a nossa caminhada. Assim como o povo hebreu estava caminhando para conquistar a terra prometida, nós também, os cristãos, estamos caminhando neste mundo para alcançar uma herança prometida para todos aqueles que são fiéis. Alcançar uma herança que está guardada no céu, uma herança incorruptível, que não pode ser destruída, prometida e realizada pelo próprio Deus, quando envia o seu Filho amado Jesus Cristo para nos garantir essa promessa de moradas eternas ali, juntamente com o Altíssimo. Nessas lições, nós vamos ver a chamada de Josué, o preparativo para a conquista, as batalhas que foram desenvolvidas ali na terra prometida, a repartição da herança e a despedida de um grande líder. Então, na nossa lição hoje, nós vamos ficar somente na parte introdutória, mas também fazendo algumas aplicações para a nossa vida secular, a nossa vida cotidiana. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através das Escrituras nós tenhamos esperança. Não vamos, meus irmãos, afrouxar diante da caminhada, porque a caminhada, nós vamos ver que há obstáculos, há lutas, mas Deus prometeu estar conosco diante de todo o nosso caminho. Então, na nossa introdução, nós vamos ver que o livro de Josué, ele é uma continuidade dos eventos que sucederam após a saída do povo ali do Egito. Então, Deus envia um libertador, um homem chamado Moisés, e através desse homem, Deus vai operar prodígios, maravilhas, e Deus vai retirar o povo ali do Egito, com braço e mão forte. O povo, eles têm o primeiro obstáculo, que é o Mar Vermelho, o mar se abre, o povo passa em pé enxuto. E a caminhada para chegar a Canaã, a terra prometida, não era tão longa. Era cerca de 350 quilômetros para que se chegasse à terra prometida. Cerca de 30 a 45 dias de caminhada, o povo chegaria à terra prometida. Então, numa caminhada normal de um exército, nós vamos ver que é um pouco mais rápido. Aqui em Três Lagoas nós tivemos uma marcha aqui do exército, aqui local, até a cidade de Campo Grande, aonde o nosso sobrinho, capitão André, ele fez parte da direção dessa caminhada, e eles saíram de Três Lagoas a Campo Grande e fizeram em 11 dias, 330 quilômetros, 11 dias caminhando, um exército. E aqui nós estamos vendo que havia velhos, havia criança, havia animais. Então a gente vai triplicar o quê? A marcha, porque já não é mais uma marcha igual, porque geralmente, né, a marcha é mais lenta. Então, cerca de 30 a 45 dias, eles chegariam na terra prometida, meus irmãos. E nós vamos ver, para alcançar, para conquistar as promessas de Deus, é necessário duas atitudes. Primeiro, confiança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a confiança
que nós depositamos nele. Então Deus havia prometido. O povo teve fé para sair, mas o povo não teve fé para entrar na terra prometida. Porque o importante não é a largada, o importante é a chegada. A largada pode até largar mal, mas a chegada tem que ser garantida. O povo saiu bem, só que o povo não teve fé para entrar na terra prometida. Porque quando o povo viu os desafios diante dos olhos dele, a terra a ser possuída, eles fraquejaram na fé. Entraram por um caminho de murmuração, por um caminho de ingratidão, e desobedeceram os mandamentos de Deus. Então, para alcançar as bênçãos, é necessário confiar. E é necessário obedecer os mandamentos. Porque Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito, Moisés já não leva o povo diretamente para Canaã. Mas Moisés leva para o Sinai, para que o povo fizesse uma aliança com Deus e recebesse de Deus o quê? Os seus mandamentos, as suas regras de conduta, recebesse instruções para a sua vida. E nós vamos ver que o povo fez uma aliança, o povo prometeu ser fiel a Deus nessa aliança, e houve o que? O descumprimento dessa aliança com Deus. Então Deus não tem compromisso com quem não quer compromisso com Ele, mas quem tem compromisso com Deus, Deus é fiel. E nós estamos, meus irmãos, nesse ano, aqui na DTL, a campanha, da fidelidade. Se formos fiéis, Deus também continuará sendo fiel para conosco. Então, precisamos dessas duas atitudes para conquistar fé e obediência. Guarde isso para a tua vida, para que você não venha desanimar diante da caminhada, diante dos obstáculos que está a nossa vida, diante da nossa frente. Então, aquela geração que sai do Egito, a geração adulta, de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Caleb, Deus disse que eles não entrariam na terra prometida. Por causa dessas duas atitudes, não tiveram fé e foram desobedientes. E o povo vai caminhar agora por cerca o quê? De 40 anos. Para ser mais exato, 38 anos. O povo caminha pelo deserto até que o último homem, diante daquela palavra que Deus disse, que de 20 anos para cima, não entraria ninguém, exceto Josué e Caleb, até que eles morressem no deserto. Então nós vamos ver que morreram grandes homens ali. Morreram Josué, ou melhor, Arão, morreram as mulheres, entre elas Míriam, e chegou nesse texto que nós lemos, chegou o momento da morte de Moisés. E quando Moisés chega ao final, Deus diz para Moisés que Josué seria o quê? O responsável por dar continuidade, o quê? A posse, o alcance da terra prometida. Porque do lado oriental, do lado de cá do Jordão, Moisés já havia derrotado algumas tribos, mas eles faltava avançar para dentro da terra prometida. Então, diante dessa introdução, nós vamos entrar no nosso primeiro tópico da nossa lição, que é o tópico 1, o livro de Josué, visão panorâmica, como era o mundo na época e Canaã. Então, esses três tópicos. Então, o primeiro tópico, visão panorâmica. Já tivemos uma noção do que antecedeu ao livro. Então, a visão panorâmica. A visão panorâmica do livro é que esse livro, segundo os historiadores bíblicos, ele começou a ser escrito no ano 1400, após a conquista ali da cidade de Jericó. E o autor dele, na sua maioria dos escritos, foi Josué.
com exceção de algumas inserções de algum texto e a narrativa depois da sua morte. Então, Josué é considerado o autor desta obra, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai fazer um relato do seu chamado, da preparação, das batalhas, da repartição da herança prometida e a sua despedida. Então nós temos essa visão. Na nossa Bíblia, nós vamos encontrar que há uma diferença da Bíblia hebraica. Embora os livros da Bíblia hebraica sejam os mesmos livros que nós temos na nossa Bíblia. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, só há 24 livros. E a repartição na Bíblia hebraica, ela é repartida na Torá, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Depois nós temos os Nevins, que são os livros proféticos, que são 8, que vai de Josué a Reis. Nós temos na Bíblia hebraica o Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E nos Levins, na Bíblia hebraica, nós temos os profetas anteriores e os profetas posteriores. Os profetas anteriores na Bíblia hebraica começa com Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e o rolo dos 12. E aí nós temos os Ketuvins, que são chamados de escrito, que são 11 livros. Só que dentro dos Ketuvim, nesses 11 livros, Esdra e Neemias na Bíblia hebraica é um livro só. E Crônicas também é um livro só. Então na Bíblia hebraica nós temos 24 livros numa divisão tríplice: Torá, livros proféticos e escritos. Só que quando a Bíblia hebraica ela foi escrita por cerca do ano 250, houve a tradução do hebraico para o grego. Quando houve essa tradução da Bíblia hebraica, essa tradução para o grego vai ser chamado Septuaginta, a tradução que foi realizada por 76 judeus escolhidos entre os escribas, os melhores escritores, para que eles traduzissem o quê? A Bíblia hebraica para o grego. E quando houve essa tradução, a separação ela ficou em 4. Entendemos que na Bíblia hebraica são 3. Torá, o livro profético, e os escritos, o livro da lei. Torá é o livro da lei. E quando houve essa tradução, os livros foram traduzidos em 4. Pentateuco, que é a Torá, o livro da lei. Nós temos os livros históricos, que nós não vamos encontrar essa divisão na Bíblia hebraica, mas os livros históricos vai de Josué a Esther, como está na nossa Bíblia. A diferença que nós vamos encontrar que na Bíblia hebraica Samuel é um livro só e na nossa Bíblia nós temos 2. Reis na Bíblia hebraica é um livro só, na nossa Bíblia nós temos 2. Crônicas na Bíblia hebraica é um livro só, na nossa Bíblia nós temos 2. Na Bíblia hebraica, Esdra e Neemias é um livro só, na nossa Bíblia nós temos um livro de Esdra e um livro de Neemias, 2. Então você vai acrescentando um pouco nas nossas Bíblias. E o que leva à diferenciação são os livros proféticos. Na Bíblia hebraica, nós vamos ver que os livros proféticos só são 8. Mas na nossa Bíblia são 17. Por que 17? Nós vamos ver que na Bíblia hebraica, os profetas anteriores, na 4ª, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o rolo dos 12. Na nossa Bíblia, o rolo dos 12 foi dividido em 12 livros, enquanto na Bíblia hebraica só temos 1, mas na nossa Bíblia nós temos 12. Então, se você for fazer a conta, esses 39 livros que nós temos na nossa Bíblia, que foi traduzida para o grego, são os mesmos 24 livros que há na Bíblia hebraica. Não há nenhuma diferenciação. A diferenciação é que existe uma outra versão, ou melhor, um outro acréscimo junto a esses textos, né, na versão católica,
que nós vamos encontrar alguns livros a mais. Mas é chamado livros apócrifos, livros espúrios. Por quê? Porque não há nenhuma menção deles no Novo Testamento, e esses livros não são reconhecidos pelos judeus como parte ali do seu cânon sagrado. Logo, nós usamos o cânon da Bíblia hebraica, que são os 24 livros, mas quando houve a tradução, chegamos aos 29. Então, na tradução que nós temos na nossa Bíblia, nós temos o que? O Pentateuco, temos livros históricos, temos os livros poéticos, que vai ali de Jó até Cantares, temos os livros proféticos, que são 17, mas nós dividimos o quê? Em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores nós temos 5 livros, e o profeta menores nós temos 12, forma um conjunto de 17 livros. E esses livros históricos, o primeiro livro, chamado de Josué, vai dar continuidade o quê? Ao livro da lei, a Torá, o Pentateuco. É uma continuação do livro de Números. Nós precisamos entender Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis é o livro das origens. Vai relatar o chamado de Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão, que daria o que? A terra de Canaã para Abraão e os seus descendentes. Nós vamos ver que no final de Gênesis, o povo ele é levado para o Egito, diante daquela circunstância da seca que há ali na região de Canaã. O tempo passa, o povo é aprisionado, então nós entramos no livro de Êxodo, o povo sendo afligido, sendo escravo no Egito, e o livro do Êxodo é o livro da redenção, o livro da libertação. O povo é liberto. Então o Êxodo vai contar a história o quê? Da libertação. E Deus se revela para o povo que Deus é um Deus santo e requer do povo o quê? Santidade. E Deus vai separar uma tribo para que fosse o quê? Aqueles responsáveis pelo culto. Nós vamos encontrar o terceiro livro, que é o livro de Levítico, que conta o quê? Ali como é que deve ser instruído aqueles que vão trabalhar no templo. O livro de Número é o livro das peregrinações. Vai contar a caminhada no deserto. E como eu relatei para vocês, que aquela geração adulta, de 20 anos para cima, que foram incrédula diante da promessa, que foram desobedientes a Deus, eles morreram no deserto. E vai levantar uma segunda geração agora. Aqueles que eram novos, que nasceu no Egito, estavam ali, mas vai nascer também uma geração que nasceram durante esses 40 anos no deserto. Então, uma nova geração se levanta. E o livro de Deuteronômio é uma réplica daquilo que Moisés relata ali no livro de Êxodo. Por isso que é chamado Deuteronômio. Na verdade, esse livro, no hebraico, é Debarim. Lahar Debarim. Estas são as palavras. E Deuteronômio, no grego, deuto é segundo, e nômio é lei, é norma. Então, uma segunda lei. Na verdade, não é uma segunda lei. Moisés vai repetir para aquela segunda geração todas as instruções de Deus para o seu povo, para que eles tomassem posse da terra. Moisés vai fazer uma repetição. O que há de novo no livro de Deuteronômio foi o que nós lemos aqui para vocês, que conta o quê? Alguns trechos, mas principalmente o relato da morte de Moisés. Então, com exceção do relato da morte de Moisés, nós vamos ver que o texto de Josué segue uma sequência de número, com exceção desses fatos relatados ali no livro de Deuteronômio, que vai falar sobre o final dos dias de Moisés. Então, partindo da visão panorâmica, nós vamos entrar na questão como era o mundo da época. Quando Deus chama Abraão, meus irmãos, e Abraão, ele é levado, Abraão parte, caminha para uma terra que ele desconhecia, e Deus mostra que Canaã era a terra da promessa,
é interessante que nós vamos conhecer a dimensão da terra de Canaã, que o povo haveria de conquistar, era cerca de 300 quilômetros de comprimento, como se fosse daqui em Campo Grande, ou daqui em São José do Rio Preto, era 300 quilômetros de comprimento a dimensão da terra, por cerca de 70 quilômetros de largura, que vai do Mediterrâneo ao Jordão, e mais uma porção de terra pequena que está relatada aí no livro de Josué. Eu fiz o slide, mas o nosso irmão responsável não veio, né? Senão eu ia colocar esses mapas para que vocês acompanhassem, né, a respeito disso. Mas já aproveitando que eu aproveitei essa brecha, quero agradecer ao diácono Sérgio, tá? Que Deus abençoe você pela sua atitude, pelo seu trabalho e pela responsabilidade para com a obra, de ter assumido aí à frente aí, de estar fazendo a medição da temperatura dos irmãos, está cuidando daqueles que estão aqui na casa do Senhor para adorar a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, a sua recompensa vem do céu. Continuando, meus irmãos, então a porção da terra a ser tomada era cerca de 300 quilômetros de comprimento por 70 de largura. Nós vamos ver que Abraão, ele caminha sobre essa terra. Ele não toma posse, mas ele caminha. Essa promessa é estendida para Isaque, o seu filho. Isaque caminha sobre a terra do Egito, ou sobre a terra de Canaã, embora tanto ele como Abraão tenham algumas idas ao Egito, mas eles caminham sobre a terra prometida, mas eles não tomam posse. Essa promessa passa para Jacó, dele ser herdeiro dessas terras. E nós vamos ver que diante da seca, José, ele vai para o Egito de uma maneira, né, que nós vamos entender lá na frente, que era propósito de Deus, mas a sua família também vai. E durante esse intervalo de cerca de 400 anos, a região ali de Canaã, ela foi praticamente, na maioria dos tempos, dominada pelo Egito. Nós vamos ver que nesse período que eles marcham, que eles caminham para alcançar a terra prometida, Canaã, o Egito já não tem mais uma supremacia sobre a terra. Por quê? O Egito foi destronado os seus deuses e eles foram praticamente enfraquecidos pelos flagelos que acontecem ali no Egito, diante do período ali do povo hebreu, da sua partida diante das pragas. Nesses 40 anos de caminhada que o povo faz pelo deserto, nós vamos ver que o povo egípcio, eles estão mais preocupados em estender a expansão do seu império, relacionado lá com a região do Nilo. E eles estão mais preocupados com os núbios, numa guerra com os núbios. Então não vai ter interferência dos egípcios nesse período, que os egípcios eles estão nessa preocupação. A Síria já não é uma grande força nesse período, porque a Síria é dominada pelos hititas, que estão mais lá ao norte, onde é a atual Turquia. Nós vamos ver que nesse tempo, na Mesopotâmia, ali onde há a Babilônia está enfraquecida. E nós vamos ver que a Síria não é uma grande força militar, só vai se levantar diante do período de 1200 para frente, enquanto que a conquista da terra envolve o período de 1400 anos antes. Então, nós vamos ver que não há nenhuma potência mundial, vamos dizer, se apossando ali da terra de Canaã, mas a terra de Canaã, ela agora surge em cidade-estado. E ele se mantém em uma federação, aonde ele se une contra qualquer inimigo comum. Então nós vamos ver que muitos reis, muitas cidades vão ser conquistadas ali pelos hebreus, diante de uma resistência ali daqueles que estavam morando sobre o território de Canaã.
Então, o tempo que eles vão adentrar, então nós vamos ver que o Egito, Síria, Assíria, Babilônia, que são forças, nações que vão se fortalecer, que vai ter um reflexo diante da narrativa bíblica em outros tempos. Nesse tempo aqui não é uma força. Então a força aqui está nas cidades-estados, está nas confederações ali dessas cidades cananeias, que vão se levantar, vão ser uma grande resistência para o povo hebreu. E Canaã era uma terra de muitas divindades. Quando Deus leva Abraão para o Egito, depois Abraão volta, depois Deus vai explicar para Abraão que a iniquidade ali de Canaã ainda não chegou no seu apogeu, mas Deus há de trazer justiça e juízo sobre toda a iniquidade. É o que Deus fala a respeito ali de Sodoma e Gomorra, porque foram destruídas aquelas cidades, por causa, meus irmãos, da impiedade que existia ali no coração daqueles homens. Então, o maligno era tão atuante naquelas cidades que ali estavam, que elas precisaram ser varridas do mapa. Então Deus tira o povo judeu ali, porque o povo judeu, quando eles se iniciam, nós vamos ver que os hebreus adoravam a um Deus único, a um Deus invisível, enquanto que as demais população que ali estavam era adoradora de ídolos. Então Deus precisava tirar o seu povo dali, se revelar ao seu povo quem ele é, se revela lá na libertação do povo ali do Egito, que ele é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que batalha pelo seu povo. Deus estabelece regras de relacionamento entre o povo judeu, estabelece regras de relacionamento entre ele e o seu povo. Nós vamos ver, a principal legislação do povo hebreu são as 10 palavras que nós chamamos de 10 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração. Deus começa ali mostrando que ele é um Deus exclusivista, que ele não aceita repartir a sua adoração com outrem, né? E que o respeito para com o próximo deve ser mantido, né, onde Deus vai estabelecer, não matarás, não prostituirás. Então Deus vai falar que a família é sagrada, Deus vai falar que o próximo tem que ser tratado como a nós mesmos. Então Deus agora leva o povo para estabelecer na terra prometida. Eles estão adorando a Deus, eles têm uma lei, eles têm regras de conduta, eles têm estatutos civis. Agora eles precisam apossar da terra. E nós aprendemos, lá no Salmo 24, que do Senhor é a terra, e todos aqueles que nele habitam. A terra pertence a Deus, e Deus prometeu dar a terra ao povo hebreu. Logo, os cananeus, alguns povos estão morando ali, e esses povos sacrificam os seus filhos no fogo, praticam a prostituição como uma maneira de adorar a divindade. Então nós vamos ver que a situação do povo ali é uma situação deplorável. Se coloque você tem um imóvel, você tem uma casa, e de repente um inquilino, ele entra nessa sua casa, ele não paga aluguel, ele começa a destruir os seus bens, a não cuidar da sua casa, a destruir a sua casa. Qual é o caminho a fazer com esse inquilino? É fazer com que ele saia dali. Porque ele está destruindo. Então os cananeus eram maus inquilinos. Em vez de dar glória a Deus, meus irmãos, adoravam que demônios, adoravam imagem de esculturas. E Deus vai dar uma opção para os cananeus: ou vocês fogem, deixam a terra porque a terra é minha, ou vocês vão entrar num confronto contra o meu povo. É por isso que vai surgir o conflito.
Então, os hebreus, é dado a eles o quê? A terra prometida. Deus poderia dar toda a terra, mas Deus resolveu dar somente uma porção, para que eles viessem morar ali, para que neles pudessem se cumprir as profecias relacionadas com o povo hebreu. Entre essa profecia nós temos a maior delas, que é a profecia do advento do Messias, para vir libertar o seu povo, tanto uma libertação material, como uma libertação espiritual. A espiritual aconteceu ali no Gólgota, ali no Calvário. Agora a material, ela só vai acontecer quando for implantado o reino do milênio, onde Cristo descerá com a sua igreja para governar. Ali de Israel vai sair a lei, aonde todos os povos deverão serem abençoados, ser alcançados por essas promessas. Então Deus poderia dar o mundo todo, mas Deus deu somente essa porção para o povo hebreu, para o povo ali de Israel. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, que Israel, ele é uma potência. É uma das grandes nações do mundo, embora seja um território pequenino, mas nós vamos ver que é um povo guardado, um povo protegido por Deus. Embora Israel tenha saído debaixo da promessa, mas Deus ainda tem compromisso com o povo hebreu, porque ainda da casa de Davi vai voltar o Messias para reinar durante 1000 anos sobre a casa de Israel. Voltando para o segundo tópico, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Então nós temos o propósito, a divisão e o valor. Qual é o propósito do livro? É mostrar para nós, meus irmãos, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Moisés foi chamado, embora Moisés fosse um príncipe, um homem instruído em toda a ciência do Egito, mas Josué nasce debaixo da chibata, sobre a aflição e a perseguição de Faraó. Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa quem Ele quer e no momento que Ele quer. Deus usa o grande, mas Deus também usa o pequeno. Deus usa aquele que tem instrução, mas Deus usa aquele que também não é aquele que tem muito conhecimento. Deus não faz acepção. Aquele que se coloca na brecha, Deus vai usar. Deus procura homens e mulheres para fazerem parte da sua obra. Então Deus conta contigo. Se você colocar na brecha, não importa se é homem, se é mulher, se é grande, se é pequeno, se é criança, se é velho, Deus vai usar, meus irmãos, porque Deus tem prazer em usar aqueles que se apresentam a Ele voluntariamente. Esse é o desejo de Deus. Então o livro nos mostra o propósito, nos mostrar esse valor. Mostra também, meus irmãos, quando nós temos compromisso com Deus, Deus, Ele manifesta a sua mão poderosa. Nós vamos ver milagres acontecendo no livro de Josué. Os milagres não são tantos como ocorreu ali no Egito e ali durante a peregrinação no deserto, mas Deus continua ainda com o braço estendido para manifestar o seu poderio no meio do seu povo. Nós vamos ver no livro de Josué que Deus exige do seu povo, meus irmãos, devoção e obediência. Deus não aceita repartir a sua adoração com outrem. E Deus deseja que a sua palavra seja cumprida. Que nós venhamos a andar diante da sua vontade, diante do seu querer. Campanhas militares. Nós vamos ver que para conquistar a terra, eles não conquistam a terra de uma vez só. Primeiro, a campanha do centro. Eles vão guerrear contra Jericó, contra Ai. Depois, eles vão guerrear contra as nações, contra as cidades e estados que estão no sul. E depois, eles vão sair para guerrear contra as cidades que estão ao norte.
Então, a guerra, ela é direcionada, ela é ganha aos poucos, ela não é ganha de uma vez só, mas ela é ganha em etapas. A nossa caminhada cristã é em etapa. Cada dia é uma batalha. Cada tempo existe um inimigo. Há momentos que o inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne. Né? A gente cai no comodismo e aí é aquela luta da carne. Há alguns momentos que a nossa batalha é as coisas, o sistema mundano. E há outros momentos que a nossa batalha é contra hostes espirituais da maldade, contra o príncipe das trevas desse mundo tenebroso. Então nós estamos caminhando numa constante batalha espiritual, e nós temos que entender, meus irmãos, que à frente de batalha, há batalhas que acontecem em casa, há outras que acontecem no serviço, há outras que acontecem numa viagem, acontecem em um local determinado. Nós vamos aprender a respeito disso. Então nós vamos ver que há herança para todos aqueles que são fiéis a Deus. Houve herança para todos. Ninguém ficou sem herança. Embora nós vamos encontrar uma porção no livro de Juízes, uma porção de danitas querendo a sua herança, mas na verdade, para ter herança é necessário conquistar. É necessário entrar na batalha, entrar na peleja. Porque Deus tem bênção para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que são seus. Há bênçãos espirituais e há bênçãos materiais. Para que isso venha a acontecer, é necessário que nós venhamos estar batalhando. A divisão do livro. O livro é dividido em 4 partes. Qual é a primeira parte? A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo de número 5. Nós temos o chamado ali de Josué, e uma coisa interessante, né? Do capítulo 1 ao capítulo número 5, nós temos a preparação para a conquista. Ninguém conquista nada se antes não houver uma preparação. Não houver o quê? Uma regra, uma norma. Não haver um propósito, um objetivo. Então, para conquistar, é necessário que tenha o quê? Uma preparação. Tem uma preparação. Não é de qualquer jeito. Deus prepara aqueles que são seus. Moisés viveu 40 anos ali no Egito. Era um homem habilidoso na espada. Era um homem instruído na ciência do Egito. Sabia matemática, anatomia. Mas Deus precisou preparar ele na escola do deserto. Moisés aprendeu durante 40 anos, ali no deserto de Mídian. Deus preparou ele ali. E quando ele estava preparado, aí Deus envia ele ao Egito para libertar o seu povo. Então há uma preparação para conquistar. Nós vamos aprender. Segunda divisão, nós vamos encontrar do capítulo 6 ao capítulo de número 12. Nós vamos encontrar as batalhas. As 3 batalhas que eu disse para vocês. Batalhas contra as cidades que estavam no centro, as cidades que estavam ao sul e as cidades que estavam ao norte. Então há uma preparação. É bem deixar claro que o lado oriental do Jordão já havia sido conquistado por Moisés. Mas do outro lado ocidental, que estava a terra de Canaã, eles ainda não haviam alcançado. E havia um grande obstáculo, que era a cheia do Jordão. Então, do capítulo 6 ao capítulo de número 12, nós temos as batalhas, as lutas, as pelejas, as guerras. Do capítulo
13 ao capítulo de número 23, nós vamos ver a repartição da terra. A herança sendo repartida, nós vamos ver a cidade de refúgio. O porquê dessa cidade de refúgio? Então, eu estou só fazendo um resumo, porque isso nós vamos estudar de uma maneira mais aprofundada nas aulas seguintes. E no capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué, nós temos, meus irmãos, ali a mensagem final do livro de Josué. Então, Moisés vai recordar o que é a fidelidade de Deus, e que a obediência é a única maneira de nós continuarmos adquirindo vitória para as nossas vidas. E vai deixar bem claro, não há vitória sem luta. Mas na Bíblia tem algumas vitórias que o povo não lutou. Realmente não lutou, mas teve a vitória, a luta da oração. Porque sem comunicação com o Eterno, com o Altíssimo, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos guardar o contato com Ele. Como diz aquele cântico, né? Guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Então, a única maneira de nós vencermos é mantermos contato com o nosso general. E nós vamos ver também uma lição tratando a respeito disso. E no terceiro tópico, meus amados, antecedentes históricos. O deserto chega ao fim. As últimas palavras de Moisés. Um novo tempo de fé e expectativas. O deserto chega ao fim. Então nós vamos ver, meus irmãos, que durante a caminhada do deserto, nós encontramos muitos milagres. O deserto é lugar de milagres. Durante o dia havia a nuvem. Durante a noite, a coluna de fogo. Deus todo dia mandava o que? O maná. Deus tirou a água da rocha. Fez as águas de mar se tornarem doce. Mas agora o povo, eles vão adentrar na terra prometida. Então o povo vai deixar de morar em cabana para morar em casa. Então há tempo de morar em cabana, mas há tempo de morar em casa. Há tempo de milagres, Deus mandar o pão, mas agora eles teriam que trabalhar, lavrar a terra. Então há momento que Deus manda o pão, mas há momento que você tem que lavrar a terra, você tem que colocar a mão no arado, tem que colocar a mão na enxada, colocar a mão na foice. Precisa trabalhar. Há momentos que Deus luta por você, mas há momentos que Deus quer que você também lute. Lute. Entre na peleja. Nós vamos ver que o deserto, ele chega ao fim. Mas as batalhas, elas nunca cessarão. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós vamos ter um opositor. O diabo quer nos matar, quer nos destruir, quer nos derrubar. Então a nossa caminhada é uma caminhada constante. Nós vamos ver que o povo, embora ele conquista a terra, mas eles deixaram muitas brechas, muitos espaços, algumas cidadelas que não foram conquistados totalmente. Isso fala do nosso homem interior. Todo o nosso ser precisa ser dominado pelo Espírito Santo, porque aonde não há o domínio do Espírito Santo, será manifestado as obras da carne. E é uma luta constante. Algumas vezes a gente se levanta, vê alguns pensamentos no coração, alguns pensamentos, né, que não deveria, e você fala, meu Deus, por que isso? É porque a carne, meus irmãos, a nossa carne, ela está viva. As obras da carne, ela está viva no seu coração, no seu interior. Você precisa sufocá-la pela presença do Espírito Santo e se alimentando da verdade. Porque senão nós não vamos vencer.
Então o deserto chegou ao fim. Nós entendemos, meus irmãos, que Deus é fiel nas suas promessas. Embora parecesse que as promessas não iriam se cumprir. Moisés tem Jacó tem os 12 filhos. Os 12 filhos é levado. A família dele vai para o Egito. E ali no Egito, aparentemente eles prosperam. Vamos dizer assim, José estava ali no trono. Mas chega um momento que a prosperidade, ela vira o que é a aflição. E eles são escravos. E parece que a esperança, ela se acabou. Mas a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: eis que eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para libertar eles. E era algo aparentemente impossível, mas Deus é Deus de promessas. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus vela por ti. Deus é aquele que vai adiante de ti para te fazer vencer os seus inimigos, se você for fiel a Ele. A expectativa deles não era boa, porque eles viram que aqueles que foram infiéis perecerem no deserto, mas havia uma promessa: se foram infiéis, Deus haveria de dar a terra. E eles estavam confiando nessa promessa de Deus. Então Deus nunca perdeu o controle da história. E outra coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é uma expressão, muitas vezes, ela é perigosa de se dizer, né? Quem tem promessa não morre. E nós precisamos entender que há promessas individuais e há promessas coletivas. Moisés tinha uma promessa individual: eu te farei de você uma grande nação. E Deus faz, né? É uma promessa para Moisés, ou melhor, para Abraão. Uma promessa para Abraão, né? Essa promessa é para ele, não é para nós não, né? Senão a gente vai querer ter filho aí, aquela coisa. Não, essa promessa é para Moisés, ou melhor, para Abraão. Então Deus faz algumas promessas individuais. E a promessa coletiva: Deus promete para o povo: eu darei a vocês uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu isso para aquela geração que saíram do Egito, aquela geração adulta. Mais de 20 anos para cima, quem tem promessa não morre. Aquele de 20 anos para cima, todos eles morreram. Era promessa para eles? Eram. Mas Deus requeria deles fidelidade, obediência, confiança. Então, quem tem promessa, vai conquistar, se permanecer fiel, se for obediente. Porque se andar pelo caminho da desobediência, não confiar no Altíssimo, a sua casa cai. Saul foi um homem ungido. Recebeu promessa de Deus, mas andou pelo caminho da desobediência. O seu trono foi dado a uma outra pessoa, porque não honrou a Deus e não obedeceu aos seus estatutos. Então, cuidado com essa expressão, meus irmãos. Há uma promessa, Jesus prometeu: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei para vos buscar outra vez, para que aonde eu estiver, e vós também estejais. Há uma promessa do arrebatamento para a igreja, só que essa promessa é coletiva, ela é para todos aqueles que são fiéis. Não existe aquela expressão: uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é algo que se conquista no dia a dia, na permanência da fidelidade a Deus e nos seus estatutos, para que venhamos alcançar a herança eterna. Não vamos confundir. Há promessas individuais, há promessas coletivas. Deus fez uma promessa individual para Davi,
da sua casa não faltará rei, o seu trono vai ser um trono perpétuo, e nós vamos ver que os filhos de Davi, eles reinam ali na dinastia de Judá do sul. O reino foi derrubado, foi caído, mas sabemos que o reino vai ser erguido, porque Jesus é descendente direto de Davi, e ele herdará o trono e reinará para todo sempre. Precisamos entender essas verdades. Deus é misericordioso. Nós somos limitados, somos falhos. O fato interessante, meus irmãos, é que no livro de Josué e nos demais livros da Bíblia, Deus sempre mostra os acertos, mas também mostra os erros do povo seu. Somos limitados, somos falhos, mas Deus é misericordioso. Está sempre pronto para nos perdoar, para nos restaurar, para nos erguer, para nos fazer triunfar sobre os inimigos. Porque se nós olharmos para nossas falhas, nós iríamos dizer, não tem jeito. Acabou. Já não tem mais esperança. Mas nós louvamos, porque servimos a um Deus cheio de misericórdia e de compaixão, que quer nos abençoar, e se nós voltarmos para Ele, Deus irá nos fazer vitoriosos diante da nossa caminhada. É necessário que tenhamos esse coração contrito, esse coração quebrantado para com Deus e para com a sua palavra. Então, as últimas palavras de Moisés. Então, Deus nunca vai deixar o seu povo sem direção. Deus nunca deixa o seu povo sem direção. Moisés, o grande libertador, o grande legislador, o homem mais manso sobre a face da terra, aquele que é chamado de amigo de Deus, um homem tremendo que falava com Deus face a face. Chegou o fim da sua trajetória, mas Deus não deixa o seu povo desamparado. Deus sempre levanta um para guiar, para mostrar o caminho, para indicar a direção, para que o povo venha andar nas suas veredas. Um novo tempo de fé e expectativa. Então, um novo tempo chegou. Aquela geração adulta de 20 anos para trás, eles pereceram no deserto. Uma nova geração se levanta. E Deus está dizendo para eles, se vocês forem obedientes, se vocês cumprirem os meus estatutos, nenhum povo vai resistir diante da caminhada de vocês. E nós vamos ver que a terra vai ser conquistada. As expectativas, porque eles estavam confiando em Deus. Como eu disse, alguns erros, a Bíblia vai nos mostrar, diferente que algumas narrativas de alguns povos na história, nós vamos ver entre eles os egípcios. Se você for estudar a história egípcia antiga, só conta as vitórias. As derrotas não estão registradas. Você vai encontrar em outros povos falando ali da terra, mas eles não relatam. Só mostram as vitórias. Mas a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, os acertos, os erros, para que nós possamos ser aperfeiçoados e não entramos neste mesmo caminho. Nós vamos chegar ao final da nossa lição. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se esforçado para estarem na casa de Deus aprendendo a sua palavra, e também daqueles que estão nos acompanhando pela internet, Sempre quando eu dou uma olhada lá, depois, o pastor Daniel não perde uma escola dominical, tem alguns outros irmãos, Fica aqui o nosso abraço, a nossa saudação, que Deus continue guardando vocês, dando a vocês graça, saúde, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos estar encerrando a nossa escola dominical. Logo mais às 18 horas, nós temos o nosso culto aqui na sede. Você que nos acompanha, pode vir, que há lugar para você aqui na casa do Senhor. Eu ainda não tive a oportunidade de ver alguém de pé
diante dos cultos que nós estamos tendo, então é porque o seu lugar ainda, ele está sobrando aqui na casa do Senhor, para que você venha adorar a Deus aqui no seu átrio, na sua casa. Nós vamos estar encerrando. Eu quero chamar aqui o diácono, o irmão Sérgio. Ele estará fazendo essa oração final, e nós vamos estar encerrando a nossa escola bíblica dominical. Vamos continuar orando, meus irmãos, com os outros. Vamos orar pelo nosso presbítero, irmão Jefferson. Ele me ligou hoje de manhã, dizendo que a sua sogra faleceu. Ele está junto com a sua esposa ali, esperando ali a chegada do corpo. Então vamos orar para que Deus possa consolar a família, confortar os corações ali dos irmãos que estão enlutados. Pai do Senhor, irmãos, vamos pôr sobre os pés e adorar o Senhor, e orar ao Senhor pelo término dessa maravilhosa palavra que foi explanada a nós. Soberano e amado Deus, mais uma vez estamos agradecidos, Senhor, por esta manhã tão gloriosa que o Senhor nos permitiu, Pai. Manhã essa, Senhor, que mais uma vez acrescentou a nós, Pai, o conhecimento da parte da Tua palavra. Pai, continua abençoando o Teu povo, Pai. Continua despertando o Teu povo, Senhor, para buscar mais de Ti, Senhor. Porque sabemos, Papai querido, que daqui a pouquinho o Senhor voltará, Senhor. E o Senhor quer encontrar uma igreja, Papai querido, que o adora, e adora em verdade. Senhor, continua nos dando sabedoria, para que possamos guardar a Tua palavra. Abençoa também, Papai querido, mais e mais o Teu filho, o Teu servo, que tem explanado a Tua palavra, Papai querido, com tanta sabedoria. Obrigado, Jesus. Leva cada um para a tua casa, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja hoje e sempre com todos aqueles que temem e amam a Deus. E todos dizem amém. Vão em paz e que Deus te dê um domingo abençoado.